Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e vamos aqui para a nossa segunda lição deste terceiro trimestre de 2021, estudando dentro dos livros de Ruth e Esther. São dois exemplos de fé e coragem que a Palavra de Deus nos ensina. E nossa segunda lição tem como assunto Noemi retorna a Belém. O texto áureo nos fala em Ruth, capítulo 1, versículo 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. A verdade prática nos fala que a providência de Deus faz da longa e árida caminhada um venturoso retorno ao lar. A nossa leitura, então, está aí acompanhada dos hinos da harpa cristã de número 204 e 193 como sugestão. A introdução do nosso comentário nos fala que Ruth é um livro brilhante que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia das nossas vidas. Ou seja, Ruth vem nos mostrando que Deus se importa conosco, Ele se preocupa conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está cuidando de nós. A providência de Deus está evidenciada em cada cena dessa história, aparentemente mundana e comum, tornando real a grande história de redenção para esta família e para o mundo inteiro. A grande lição da providência divina é algo que nós não podemos perder de vista, principalmente nesses dias difíceis e trabalhosos que vivemos, nesses dias de uma pandemia que tem assolado muitas famílias, muitas vidas, tirado vidas, lesionado outras, rompido relações, desfeito famílias. Então é muito fácil perder o rumo, perder a fé, esquecer que Deus está no controle de tudo, por mais que as circunstâncias pareçam apontar o contrário. O primeiro tópico fala sobre os personagens principais, destacando o significado dos seus nomes. Afinal, na maneira hebraica de pensar, o nome de uma pessoa indica o caráter daquela pessoa, nos ajuda a conhecer o que a pessoa é. Então, primeiro vamos falar aqui de Noemi. Esse nome significa amável, encantadora, agradável, e é este o nome com que ela se apresenta no começo deste livro. Mais tarde, quando ela volta a Belém, ela já volta amargurada de tantas agruras pelas quais ela tinha passado e fala para as pessoas suas conhecidas: me chamem Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi não tem mais motivos para permanecer na terra de Moabe. Ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos e diz às suas noras: estou voltando para casa. Ela sabia as dificuldades de uma viúva estrangeira em Israel, então insiste para que suas noras, as duas moabitas, fiquem na própria terra, onde elas terão chance de recomeçar as suas vidas. Orfa, a primeira, concorda, mas não Ruth. Então veja que este nome Noemi nos mostra uma pessoa agradável que as agruras da vida acabaram tornando amarga, azeda, endurecida. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes as pessoas não começam com uma fé, com uma confiança verdadeira em Deus, porém as lutas, as dificuldades, as perseguições levam muitas vezes as pessoas a perderem a fé, perderem o foco, esquecerem que Deus cuida delas. A segunda personagem é Ruth, a Moabita. A palavra Ruth significa companheira e é o que ela se mostrou durante toda essa trajetória, ao lado da sua nora. Veja que, como Moabita, portanto estranha, estrangeira ao povo de Israel, ela não poderia pertencer ao povo de Deus. É uma proibição expressa que está lá no livro da lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Então, como explicar que Deus a tenha acolhido no seu povo? A resposta é uma só: uma exceção à regra que só se explica pela maravilhosa graça de Deus.
Veja que isso também tem um simbolismo para todas as demais pessoas. Assim como Ruth era uma estrangeira, uma estranha ao povo de Deus, assim também cada um de nós, quando não nos convertemos a Cristo, nós somos estrangeiros para Deus, nós somos estranhos para Deus, somos inimigos de Deus. Porém, quando nós decidimos a fazer parte do povo de Deus, como Ruth decidiu, nós encontramos a graça de Deus nos permitindo fazer parte do seu povo, nos permitindo sermos filhos de Deus. O terceiro personagem é Boaz. O seu nome, segundo a nossa lição, significa rapidez. Ele era um fazendeiro israelita de boas condições financeiras que morava na cidade de Belém, justamente para onde Noemi voltou com Ruth. Era muito respeitado e fazia parte dos cidadãos mais, digamos, da elite daquela região. Alguns detalhes nos permitem entender que Noemi também seria desta elite, desta aristocracia ali da região de Belém. Pois em dado momento, no capítulo 1, versículo 21, ela fala: ditosa eu parti. Ditosa quer dizer rica, próspera, bem-aventurada, cheia de bens. Porém, ela volta agora pobre, o que dá a entender que ela não era de uma família humilde, mas sim uma família de boas condições. Porém, essa riqueza que Noemi e sua família tinham não impediu que eles passassem por tantas dificuldades e lutas. As pessoas no nosso mundo, elas procuram acumular bens, riquezas, achando que estas coisas vão protegê-las dos sofrimentos, o que não é verdade. O nosso segundo tópico nos fala retornando a Belém. Por que ela retornou a Belém? Porque ela ouviu boas notícias, como lemos em Ruth 1:6. Ela se dispôs a voltar da terra de Moabe para a terra de Israel, porque ouviu, chegou-lhe a notícia que Deus tinha se lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, que a época da fome tinha passado e agora havia novamente fartura de pão em Belém, a casa do pão. Vemos aqui o retorno das 3 viúvas. Começam 3, porém, no meio do caminho, Noemi com certeza pensou melhor. A situação das suas noras não iria ser agradável na terra de Israel. Elas eram estrangeiras, eram estranhas. Dificilmente elas iriam conseguir um marido que as amparasse, as sustentasse. Elas teriam melhores chances de recomeçar a sua vida permanecendo na sua própria terra, na terra de Moabe. Então, ela insiste para as suas noras, para que elas fiquem. E uma das suas noras, de nome Orfa, atende a essa súplica. Resolve permanecer na sua terra. Observe que em todo esse trajeto nós podemos verificar o luto, o choro destas mulheres. Elas haviam passado por muitas dificuldades e estavam unidas enfrentando tudo aquilo. Elas se despedem com choro, em alta voz, com intensa emoção, porque as dificuldades, as circunstâncias haviam-nas unido, como poucas vezes nós podemos observar. E finalmente chegamos à declaração de Ruth, onde ela fala: não insistas, não me instes, não insistas, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela completa: onde tu morreres, ali eu morro. Aonde tu fores sepultada, ali eu serei também. Veja que expressão maravilhosa de fidelidade de uma nora para com a sua sogra. Bom seria que nos dias atuais todas as noras e sogras pudessem assim se relacionar. Seria uma outra realidade, seria um mundo bem melhor. E Ruth finaliza sua declaração com um juramento em nome do Deus de Israel. Assim me faça Deus e outro tanto se eu te abandonar. Em outras palavras, que Deus me castigue se eu te abandonar, se eu te deixar voltar sozinha. Veja só quanta fé, quanta coragem, quanta confiança que Ruth tinha em falar e se posicionar dessa maneira.
O mais interessante é Ruth fazer essa declaração de fidelidade a Deus, ao Deus de Noemi, um Deus estranho para ela, um Deus que ela não tinha aprendido a conhecer na sua terra e que deve ter aprendido através de quem? Através de Noemi. Noemi deve ter lhe relatado sobre como Deus tirou o povo de Israel do Egito, de como tinha cuidado deles durante tanto tempo. Porém, se fosse outra, ela diria: mas esse Deus tão maravilhoso, tão cheio de providências, veja, ele permitiu que o seu marido e os seus 2 filhos morressem, permitiu que os nossos maridos partissem e sem nos dar filhos. Então esse Deus não é bom, esse Deus é malvado, esse Deus não é tão providencioso como você falou aqui no seu discurso. Talvez ela pudesse pensar assim, mas ela não agiu dessa forma. A sua fé superou a sua descrença. Veja só, portanto, como o coração de Ruth era um coração que chamou a atenção de Deus a ponto de abençoá-la, como a abençoou. O terceiro tópico fala da chegada de Noemi e Ruth em Belém. Ambas se foram. Ambas. Agora elas eram um grupo, uma dupla que estava ali para toda a prova. Não se fala mais de Noemi e Ruth, mas fala de ambas, fala das mulheres. A cidade se comoveu, talvez devido ao tempo que passou, quase 10 anos, eles não esperassem mais ver Noemi e sua família. E as pessoas diziam: não é esta Noemi? Não é esta a mulher que foi daqui com os seus filhos e agora ela volta sozinha e com uma moabita, com uma estrangeira? Imagine a surpresa daquelas pessoas. E qual foi a reação de Noemi? Uma reação amarga, como se poderia esperar. Aquela mulher tinha passado por grandes agruras, por grandes desgostos, perder seu marido, perder seus 2 filhos e sem nenhum neto. Veja só, ela tinha todos os motivos para estar dessa forma. E ela fala: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja que a Bíblia registra isso, mas em momento algum atribui a Noemi falta, pecado, blasfêmia. Então veja que Deus ele entende as nossas reclamações. Deus ele não está esperando de nós um comportamento de super-herói. Ele conhece a nossa estrutura, sabe as nossas tristezas, as nossas mazelas e entende as nossas amarguras. E Noemi pede às pessoas: não me chamem mais Noemi, não me chamem mais de agradável, me chamem de Mara. A palavra Mara, na língua hebraica, quer dizer amargo. Nós encontramos essa palavra, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, quando Moisés sai do Egito com o povo. Quando eles passam o Mar Vermelho, eles chegam no deserto de Sur, está em Êxodo capítulo 15, e ali eles não encontraram água. Então, depois de 3 dias, encontraram um lugar que tinha água, porém as águas eram amargas. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que haveremos de beber? Então Deus fez um milagre para que aquelas águas tornassem a ficar doces. Deus ordenou a Moisés, mostrou-lhe uma árvore e lançou essa árvore, essa madeira dessa árvore nas águas, e as águas se tornaram doces, e o povo pôde beber então. Esse episódio nos traz a seguinte lição: através de um madeiro, aquilo que era amargo se tornou doce. Assim também a nossa vida. A nossa vida, ela é amarga antes de passar pelo madeiro, antes de passar pela cruz, antes de passar pelo Calvário. Porém, quando passamos pela cruz, passamos pelo madeiro, aquilo que era amargo agora deixa de ser amargo e passa a ser doce, passa a ser potável. Então, isso é que Deus faz na vida daqueles que passam pela cruz, daqueles que passam pelo madeiro. No versículo 22 de Ruth primeiro, a Bíblia nos fala que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. Em que época? No princípio da cega da cevada, ou seja, no princípio da colheita da cevada. Essa era uma ocasião especial. Era uma ocasião que acontecia mais ou menos no mês de maio, junho.
E também, junto com a colheita da cevada, acontecia a festa das semanas, ou festa da colheita, e que no futuro seria conhecida como festa de Pentecostes. Então, o que aprendemos aqui com este simbolismo? Aprendemos que depois do tempo de sequidão, depois do tempo de amargura, vem o tempo da colheita, vem o tempo da cega, vem o tempo de nós recebermos as bênçãos que nos foram negadas durante algum tempo, às vezes pela aprovação de Deus, às vezes pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias falhas, mas a sequidão vai ter um fim e haverá o tempo da colheita, o tempo das bênçãos para a nossa vida. Deus, que conhece o fim desde o começo, foi paciente com Noemi, diz o nosso comentarista. Noemi se sentia de mãos vazias. Nem podia reconhecer, nem podia sonhar que Ruth era a portadora da provisão que faria as suas mãos cheias no futuro. A aplicação pessoal nos fala que a providência de Deus transforma a longa e sofrida caminhada em um venturoso retorno ao lar. É na confiança em Deus que podemos experimentar a sua provisão, pois só Ele pode transformar os nossos infortúnios em bênçãos, segundo o seu eterno propósito. Seja qual for o problema, a luta, o infortúnio, os tempos de sequidão, de problema que nós tenhamos, mas Deus pode mudar todas estas realidades e nos fazer colher muitas bênçãos pela sua graça, pelo seu grande amor. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição. Amanhã, na sua escola bíblica dominical, você pode aprender muito mais uns com os outros. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições de crianças, jovens, adultos, para abençoar a sua vida. Deus esteja com todos e que você possa ter uma semana repleta da bênção e da paz do Senhor Jesus Cristo.